Bom dia, igreja. Bom dia. Que a graça, a paz, o amor e a misericórdia do nosso Deus estejam presentes em nossas vidas, nos nossos corações. Abramos nossas Bíblias no 2 Samuel, capítulo de número 11. 2 Samuel, capítulo de número 11. Louvado seja o Senhor por esse dia que Ele preparou para nós. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, diz a eterna palavra do Senhor. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. E disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou a dizer a Davi, estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce a tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi, a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei eu de entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama, com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, ele a mandou por mão de Urias, escreveu na carta dizendo, ponde Urias na frente de maior força da peleja, e deixai-o aí sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Vamos orar, queridos. Senhor, nosso Deus, eis a Tua palavra lida nessa manhã. Pedimos, Senhor, a Tua bênção, a Tua misericórdia, a Tua graça. Pedimos-te, ó Espírito Santo, que nos conduza nesta manhã, para que possamos aprender da Tua palavra. Ministra-nos diretamente ao nosso coração. Faz assim, Senhor, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. O título do sermão dessa manhã, marcados pela indiferença. Marcados pela indiferença. Indiferença é um estado de pseudo-tranquilidade daquele que não se envolve com as situações que o cercam. É o desprendimento da vida, falta de interesse, falta de atenção, falta de cuidado, falta de consideração, descaso, desdém, apatia. Isto é indiferença. O indiferente é aquele que não se deixa conduzir por sentimentos arrebatadores como amor, ódio, raiva. O indiferente é o morno de coração, que busca o distanciamento da vida. Érico Veríssimo já dizia que o oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença. Hoje falaremos sobre a indiferença como uma marca das nossas gerações, das gerações atuais. O Davi do recorte bíblico desta manhã não parece o mesmo Davi que enfrentou o gigante Golias, que não era indiferente. Era um Davi que não se quedou inerte ante as afrontas do exército de Israel. Não parece ser o mesmo Davi do envolvimento com as pessoas e com as situações. O Davi da participação,
o Davi amigo, o Davi presente. Este Davi de hoje é um Davi apático, indiferente, distante de tudo e de todos. Trata-se de um apagão espiritual na vida de Davi e representa muito bem as atuais gerações. Gerações superficiais, sem envolvimentos, distantes, mornas, apáticas, gerações indiferentes. Agora, quais foram as marcas da indiferença de Davi? Segundo o texto de hoje, podemos ressaltar a primeira marca. Davi foi indiferente à responsabilidade. Logo no versículo de número 1. Decorrido um ano, em tempo que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe. E no final vai dizer, Davi ficou em Jerusalém. No tempo em que os reis costumam sair para a guerra. O rei não sai. O rei envia alguém em seu lugar. Davi foi indiferente ao seu povo, à condição de segurança do seu povo, aos perigos que circundavam o seu país. Davi foi indiferente à manutenção da tranquilidade de sua nação. Foi indiferente ao futuro de seu povo. Davi havia entrado para o clube do tô nem aí, para a associação do tanto faz. E às vezes nós entramos aí também. O Joabe não era o rei era Davi. E isso tem que nos fazer pensar. As atuais gerações de cristãos, e em grande parte, também são exatamente assim, apáticas e indiferentes. A obra do Senhor está sofrendo, porque afinal, tanto faz, estou nem aí. Deixa as coisas ficarem como estão, para vermos como ficarão ao final. Para gerações da indiferença não há preocupações com a igreja. Quanto ao futuro da igreja, tanto faz. Quanto às pessoas, tanto faz. Quanto aos problemas vinculados à comunidade da fé, tanto faz. Eu não estou nem aí. Há sempre alguém para se preocupar em meu lugar, há sempre alguém para se envolver no meu lugar. E é exatamente isso que ocorre na vida das pessoas. Há um distanciamento das coisas de Deus, uma falta de profundidade sem precedentes. Relacionamento com o Senhor, com a sua palavra e com a sua igreja. Não há como dizermos que amamos ao Senhor sem amarmos a igreja do Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Entenda, querido, de acordo com a sociologia, existem hoje principalmente 3 gerações que ocupam a linha da história, sobretudo a linha produtiva da história. A primeira delas é a geração X, dos nascidos dos anos 60, chegando ao final dos anos 70, cujas características dessa geração, que é a minha geração, normalidade do ato sexual fora do casamento e a partir da adolescência. Vaga crença em Deus, acredita-se em Deus sim, mas de forma bem vaga, vagamente. Desprezo pelas autoridades, sobretudo desprezo aos pais. Foi conhecida também, é conhecida também como a geração apática, geração da apatia. Geração Y, dos nascidos no início dos anos 80 até meados dos anos 90, é a geração marcada pelos avanços da tecnologia, da prosperidade econômica, da vida urbana, do surgimento do mundo virtual e da internet, marcada pela difusão e acesso aos eletrodomésticos, eletrônicos e eletroeletrônicos, dos brinquedos eletrônicos, embora acostumada à baixa durabilidade das coisas e à necessidade do chamado update, a atualização, sempre querendo algo mais novo, mais atual. Superexposta ao nível surpreendente de informação, todavia afastada dos trabalhos braçais, marcada pela facilidade, pelos prêmios sem esforço, pelo individualismo e pela extremada competição, pelo estímulo ao liberalismo e ao consumo, conhecida também como a geração da indiferença. Geração Z vai de meados dos anos 90 até os anos 2010. São os nativos digitais, familiarizados com o mundo da web, com acesso à internet pelo celular, extremamente conectados à rede, chamados de geração bloqueada, inerte à política. Não é que serão bloqueados à internet, é pelo contrário, são bloqueados aos relacionamentos humanos.
porque se suprem do mundo virtual. Chamada de geração bloqueada. Aberta também à legalização do casamento homossexual, à igualdade de gênero e ao aborto. É importante notar como essa geração, a geração Z, como nela tem crescido o número de homossexuais. E nós precisamos pensar sobre isso. Agora pense comigo por um instante, qual seria a diferença da mistura dessas três gerações? A geração X com a Y e a Z. O que restará? Qual será o futuro da igreja do Senhor Jesus sobre a terra? Nós devemos assumir responsabilidades, porque não há outra alternativa ao verdadeiro cristão. Assumir responsabilidades. Lucas, no capítulo 13, versículos 20 e 21, a palavra do Senhor apresenta a parábola do fermento. Como o fermento leveda a massa toda, como o cristão deve estar envolvido, como o cristão deve fazer diferença no meio em que está. É assim, para isso que nós fomos chamados, nós servimos ao Deus que faz diferença. Jesus de Nazaré, ele chegou, e quando ele chegou, todos viam que ele havia chegado. Todos notavam sua presença, sua postura. E quando nós chegamos, o mundo nota a nossa presença. A palavra do Senhor diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Jesus Cristo é um Senhor responsável, e Ele busca para si servos que também lhe sejam responsáveis, que assumam o papel que devem assumir. Segunda marca da indiferença de Davi. Davi foi indiferente às pessoas. Versículos 3 e 4. A palavra diz, Davi mandou perguntar quem era, e disseram, é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Quem era essa mulher? Era uma mulher que tinha uma linhagem em Israel. Tinha pai. Quem era essa mulher? Era uma mulher casada, que possuía matrimônio. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem, ela veio e ele se deitou com ela, tendo-se ela purificado da sua imundície, e voltou para casa. Davi manda trazer, ele não pergunta nada para a mulher, simplesmente ele se deita com ela. E ele se vale de sua condição de rei. Davi não se preocupou com os sentimentos da mulher. Davi não se preocupou com a condição matrimonial dela. Davi não se preocupou com o futuro da mulher, com a reputação da mulher, com as consequências de seu nefasto ato. Davi não se preocupou com Urias, o marido da mulher, um oficial leal à causa de Davi. Há quantos anos caminhando com o rei? Davi não se preocupou com a lealdade de seu amigo Urias. Não. Tanto faz. Estou nem aí. Davi simplesmente viu na mulher um bom pedaço de carne, não era um ser humano, era algo a ser consumido. Porque ele era indiferente às pessoas. Davi foi indiferente a Batseba, Davi foi indiferente a Urias, e, em última análise, ele acaba sendo indiferente também à pessoa de Deus. Esse mesmo Davi vai dizer que um abismo chama outro abismo. E assim que se procede quando se esquece do Senhor. Isto não é evangelho. Isto não é igreja. Isto não é cristianismo, não é. Evangelho onde as pessoas não têm importância, não é evangelho, é engodo. O evangelho nos chama a responsabilidade com os outros, a nos importarmos com os outros, sim. E não por meio de apenas perguntas retóricas. E aí, você vai bem? Está tudo bem com você, com sua casa, com sua família? Não. Nos ensina a nos importarmos, a nos preocuparmos, porque somos um corpo, o corpo sagrado do Senhor Jesus sobre a terra, a igreja lavada e redimida no seu sangue. Para Deus, as pessoas se importam. Jesus é o Deus que se importa com pessoas. E olhava para as multidões e se compadecia dela, compadecesse a sofrer com. Porque para ele eram como ovelhas que não tinham pastor.
Então nunca diga, eu não vou me importar. Aliás, eu falo o que eu quiser falar para as pessoas, eu não me importo. Aliás, também eu faço o que eu quiser fazer, eu não me importo. Eu sou assim mesmo e ponto e pronto. Não. Não é assim que é ser servo do Senhor. Às vezes, em nome da verdade, nós somos duros demais e deixamos de ter ternura pelas pessoas. Em nome da verdade, massacramos, magoamos. Fazemos com que o nosso irmão se sinta a pior pessoa. Está tudo bem porque eu estou defendendo a verdade, em nome da verdade eu posso tudo. Não é assim. Entenda o que é evangelho e como funciona no reino de Deus. Lucas, no capítulo 15, Jesus é confrontado pelos fariseus e pelos escribas porque ele se assentava e comia com pecadores. Então ele propõe 3 parábolas. A primeira, no 15, versículos 3 a 7, a parábola da ovelha perdida. Um Deus que se importa, como o pastor que vai em busca de uma única ovelha que se perdeu, deixando as outras 99 no deserto. No Lucas capítulo 15, versículos de 8 a 10, o Senhor apresenta a parábola da dracma perdida de uma mulher que também se importa. Uma mulher que se importa porque era extremamente importante dentro do orçamento familiar. E ela busca até encontrar em Lucas, no capítulo 15, versículos de 11 a 32, a palavra do Senhor nos apresenta a parábola do filho pródigo. Um Deus que se importa, um pai que se preocupa com seu filho, ainda que dê liberdade ao seu filho, mas ele se preocupa e há festa, sempre há festa, quando aqueles que são do Senhor são resgatados e são reintroduzidos ao meio. Na igreja somos ensinados pelo Senhor Jesus a nos preocuparmos uns com os outros. Amém. As 3 parábolas terminam em festa, uma festa no céu, uma festa na casa das amigas, entre as amigas na casa da mulher, e uma festa na casa do Pai, porque Deus se alegra na comunhão de seus filhos, um Deus que se importa com pessoas. Jesus é o Deus que se importa com pessoas. Como eu não vou me importar, querido? Como você não vai se importar? Como para mim tanto faz, ou para você? Tem sentido isso? Não é igreja. Não é igreja quando eu percebo a ausência de um determinado irmão ou de uma determinada família, que há semanas, às vezes até há meses, não comparecem na comunidade, não se apresentam para o culto, para as atividades, e eu simplesmente dou de ombros e faço de conta que eu não tenho nada a ver com isso. Isso não é igreja, isso não é evangelho, esse não é o nosso Senhor, é outro, é o Senhor do mundo. E nós precisamos nos importar porque Jesus se importa com pessoas. Em terceiro lugar, Davi foi indiferente aos princípios e valores que aprendeu diretamente de Deus. Nos versículos 14 a 17, Davi arma esse plano absurdo, horroroso. Ele suja as suas mãos com sangue inocente. Ele escreve de próprio punho, está no versículo 14, uma carta e entrega a Joabe, e manda Urias levar com sua própria mão e entregar Joabe. Era a própria sentença de morte escrita pelo rei. E aquele fiel súdito, fiel servo, sem saber de nada é enganado pelo rei. A vida, a ética, a consciência, o amor ao próximo, o exemplo a ser mantido, tudo de maior valor, foi relativizado por Davi. E às vezes nós fazemos assim também. Uma das filosofias que imperam no tempo presente é a ética relativista. Então, tudo é relativizado de acordo com os princípios que eu acredito que são certos. E não pode ser assim na igreja do Senhor Jesus. Os nossos princípios são os princípios do reino. Davi foi indiferente. Valores, princípios, para que servem? E esse mesmo Davi, por causa de toda a sua indiferença, torna-se também indiferente à culpa. O único momento em que sentiu culpa foi quando a mulher ficou grávida. Se ela não tivesse ficado grávida, o que teria acontecido? Aí Davi sublima essa culpa. E às vezes nós fazemos isso também, o Espírito Santo fala ao nosso coração e nós sublimamos a voz do Senhor. Fazemos de conta que Ele não está falando. Ouça, meu querido irmão, viver sem culpa
só é possível aos insanos, aos psicopatas. A culpa que sentimos é nossa aliada para podermos reescrever a nossa história. Agora, cuidado com a culpa, para que ela não venha te escravizar. Ela vem e, por meio dela, nós recorremos ao Senhor, ao pé da cruz, e clamamos ao Senhor, pedindo por perdão. É assim que deve acontecer. Preservem seus valores, queridos. Preservem os princípios, os valores cristãos. Não permitam que os marcos antigos sejam removidos. Lá em Lucas, no capítulo 16, o verso 1 a 13, o Senhor Jesus vai tratar de uma parábola do administrador infiel. E Jesus, ele diz que aquele administrador agiu atiladamente, ou seja, agiu com astúcia, para fazer um caixa extra para se valer quando estivesse desempregado. Essa é a análise da história. Não é que Jesus está dizendo que ele foi bom, não é isso não. Mas Jesus está demonstrando como aquele homem foi fiel aos princípios dele. E é exatamente isso que acontece lá fora. O ímpio é fiel aos seus valores e princípios para garantir os seus objetivos, mas o povo de Deus não o é em relação aos valores e princípios da fé cristã. E aquele administrador infiel, ele é citado por Jesus porque ele foi fiel aos seus princípios. E agora e nós somos fiéis aos princípios e valores que aprendemos no Senhor Jesus. Será que sim? Será que não? Será que não estamos negociando muitas coisas em nome da nossa tranquilidade aparente, pseudo-tranquilidade da nossa indiferença? Eu gostaria, querido irmão, querida irmã, de concluir o sermão de hoje, dizendo que a indiferença de Davi chegou à pessoa do Senhor. Davi acabou sendo indiferente com o Senhor. Davi tentou excluir o Senhor do capítulo 11 de 2 Samuel. Ele tenta excluir o Senhor, mas é possível? Seria possível excluirmos o Senhor de um capítulo inteiro de nossas vidas? Claro que não. Ninguém consegue fazer isto. A prova é que logo no capítulo 12, o Senhor se fez presente por meio da pessoa de Natã, o profeta Natã, que chega a Davi e diz: o Senhor estava presente, estava vendo tudo. Interessante, não é? Às vezes agimos como se o Senhor não estivesse presente. Aí Natã apresenta aquela historinha da cordeirinha de um homem pobre que foi tomada por um homem rico para servir um banquete para um hóspede. Ele que era dono de muitas coisas. Davi se indigna contra aquilo e diz: esse homem tem que morrer. Aí o profeta diz: pois muito bem, esse homem é você. E no capítulo 12, versículo 9, ele pergunta a Davi: por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Como você fez isso? Ouça, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus sempre coloca um Natã na nossa vida. E nós precisamos glorificar ao Senhor por isso. O Espírito Santo está sempre presente, falando. O que faremos é com cada um de nós. A questão é: continuaremos indiferentes? Continuaremos usando das mesmas desculpas esfarrapadas muitas vezes para nos vermos livres da responsabilidade, nos vermos livres do envolvimento com as pessoas, para nos vermos livres dos princípios e valores da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Sempre, repito, sempre depois do capítulo 11, vem o capítulo 12. E o Senhor está te esperando no capítulo 12 da tua vida. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Sempre assim para quem serve ao Senhor. Sempre. Sempre. Eu acho que Natã já está chegando bem próximo de você, querido. Talvez já esteja bem aí no teu encalço, porque o Senhor não é indiferente à tua indiferença, à minha indiferença, à nossa indiferença. E Natã está conosco. O Espírito Santo. O Davi
Depois do capítulo 11, é o mesmo Davi do Salmo 51, versículo 10, que faz essa linda prece: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Era como se Davi estivesse falando: Senhor, eu não quero mais ser indiferente. Esse foi um momento muito triste na minha história, na minha vida, eu não quero mais isso para mim. Eu quero ser marcado, Senhor, pela diferença, pela responsabilidade que um dia assumi e aquelas que ainda assumirei perante o Senhor. Senhor, eu não quero continuar marcado pela indiferença, olhando para as pessoas e as vendo como objetos, coisificando as pessoas. Senhor, eu não quero mais ser indiferente aos valores e aos princípios que eu aprendo do Senhor. Portanto, Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Faz assim, Senhor, porque eu preciso de Ti. Senhor Jesus, faz isso na minha vida, na vida do meu irmão, da minha irmã, na vida dessa igreja. No Seu nome, Jesus. Oremos. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por Tua palavra lida e proclamada neste momento. Obrigado por mais uma oportunidade de ouvirmos, Senhor, da Tua palavra e dela aprendermos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não é indiferente à nossa indiferença. O Senhor faz a diferença em nossa vida. E Tu, Senhor, Espírito Santo, como Natã fez a Davi, assim o Senhor tem feito em nossas vidas todos os dias, nos confrontando com o nosso próprio pecado, colocando o dedo na ferida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de mim. Mesmo nos dias mais nebulosos da minha vida. Obrigado porque o Senhor não desistiu do meu irmão e da minha irmã. Obrigado, Senhor. Ainda que haja nuvens escuras, trovoadas e relâmpagos na nossa vida espiritual, o Deus que se importa, Jesus de Nazaré, está presente em nossas vidas. E Ele chega no capítulo 12 para mudar a nossa história, a história da nossa vida. Obrigado, Senhor. Aplica em nós a Tua palavra, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.